um novo dia, com motivação, música e alegria, na frequência da Renascer, conectamos o amor do poderoso nosso Deus. Programa Novo Dia, transmitimos pra você. Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos já então com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD. São agora 8 horas e 29 minutos, está na hora então do nosso leitura diária dessa sexta-feira. Para você que acaba de chegar aqui conosco, olha só, nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e a nossa leitura hoje está lá nos versículos 27 ao 32. E para você que acaba de chegar e aí não acompanhou ainda o capítulo de ontem, né? Fazendo um breve resumo para que a gente possa entrar no capítulo de hoje, você também pode acompanhar lá no nosso YouTube, tá certo? É só colocar lá no YouTube Sistema Renascer HD e aí você vai acompanhar toda a trajetória do nosso leitura diária. Bom, no nosso leitura diária nós estamos acompanhando a chegada de Paulo em Jerusalém, né? Na verdade, desde das viagens missionárias, né? A partir agora a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo agora chegando em Jerusalém, saindo de Éfeso, se despedindo dos anciões com destino para Jerusalém, né? Então, chegando em Jerusalém, os versículos ontem 21 a 26, Paulo chega em Jerusalém, é recebido pelos discípulos, né? Recebido também por Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém, todo mundo se alegrando com a chegada de Paulo, Paulo declarando tudo que ele tinha feito no seu período ministerial, todo o operar de Deus, né, na vida de Paulo, sobre todas as cidades que ele passou, todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito através da vida de Paulo. E aí os irmãos também lá de Jerusalém, Tiago e os presbíteros também contando tudo que eles fizeram, a quantidade de judeus que haviam se convertido. Estava todo mundo em comunhão, estava todo mundo bem, todo mundo feliz com a chegada de Paulo, só que acontece uma situação que era inesperada. Na chegada de Paulo, muitos judeus foram informados de que Paulo, o evangelho que Paulo estava pregando era um evangelho totalmente que distorcia, né, os costumes dos judeus. Ele foi informado pelos irmãos que os judeus queriam pegá-lo, né, caso o vissem. Então, aconselharam Paulo a fazer um voto, né, um voto de raspar a cabeça, na intenção de mostrar para os judeus que Paulo não pregava contra a lei e nem contra o templo. Foi chegado até os ouvidos dos judeus lá em Jerusalém que Paulo estava pregando esse tipo de... essa era a pregação de Paulo, que Paulo pregava contra os judeus, contra a lei de Moisés e contra o templo, uma vez que a gente entende que é totalmente distorcido, né, essa pregação e isso que foi falado sobre Paulo, porque quando a gente passa para a leitura bíblica, a gente vê que Paulo não tem problema nenhum com os judeus, com a prática judaica. O que Paulo está dizendo, a pregação de Paulo, é que os judeus queriam impor aos gentios, né, aqueles que não tinham essa prática judaica, que era a lei de Moisés, eles queriam impor para os gentios, e Paulo dizia: não, o que salva o ser humano, o que nos garante a salvação é a aceitação do evangelho de Cristo. Jesus, ele veio, morreu, se fez carne, o próprio Deus se fez carne, morreu pelos nossos pecados, e agora, para que a gente possa alcançar essa salvação, nós somos alcançados pela morte de Cristo, o presente de Deus, né, a morte de Cristo por cada um de nós. É isso que nos dá a salvação, não é absolutamente nada dessas práticas judaicas de vocês. Então, contra os judeus, Paulo não tinha nada. O que Paulo pregava é que ele
não era necessário impor o que os judeus queriam, impor, né, as práticas judaicas para que eles fossem alcançados. E Paulo dizia que isso não tinha absolutamente nada a ver. Então essa conversa chegou até os ouvidos, e aí Tiago, junto com os presbíteros, tentaram fazer um plano, né, para que Paulo pudesse passar, né, para os judeus, em que ele era assim, que era totalmente falsa essa acusação de que Paulo pregava contra a lei e contra o templo. Então fizeram esse plano de Paulo fazer esse voto de Nazireu, como nós vimos ontem, de raspar a cabeça, de sacrificar, de se purificar, na verdade, né? E fazer esse voto, que é o voto de Nazireu, para raspar a cabeça. Para isso, os judeus olharem, né, e ver que Paulo também é um praticante. Na teoria, tinha tudo para dar certo, né? E Paulo acaba acatando a decisão, né? Esse plano de Tiago com os presbíteros, eles acabam acatando, como diz o versículo 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi até o templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em cada um deles, né? Em favor de cada um deles. Então, na teoria, tinha tudo para dar certo o plano de Tiago, mas os presbíteros, mas na verdade o que aconteceu foi que deu tudo errado, e é o que nós iremos descobrir agora no nosso Leitura Diária. Então, para você que acaba de chegar, para você que já está conosco, vamos abrir os nossos corações, vamos lá, para receber a palavra de Deus, porque está na hora do nosso Leitura Diária. Agora, em um novo dia, Leitura Diária. E dando sequência no nosso Leitura Diária dessa sexta-feira, hoje, dia 17 de maio, versículo 27, nós iremos até o 32, o texto bíblico diz: Paulo é preso. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. O versículo 30: toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas e de toda a cidade de Jerusalém estavam em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Louvado seja Deus. Até aqui, queridos. Versículo 32. Então, no capítulo 21, hoje na nossa leitura, né, o 21, na verdade o 27 até o 32, esclarece o que foi que aconteceu depois do plano, né, de Tiago e os presbíteros de Paulo fazer o voto de Nazireu para demonstrar para os judeus que Paulo não era aquilo que eles tinham ouvido falar, que Paulo era contra a lei, que Paulo pregava contra o templo e que Paulo não tinha não dava valor, né, para as práticas judaicas. Então Paulo vai fazer o voto de Nazireu e quando ele chega no templo para fazer todo o pagamento, né, sobre esse voto, para fazer a concordância sobre o período que eles estariam fazendo o voto, né? Como diz o versículo 27, são 7 dias. Aqui nós acreditamos que seja
a própria pessoa, né, que vai fazer o voto, ela determina o período em que ela estará fazendo esse voto. Então Paulo diz que foram 27, ele decide 27 dias, né? Quando Paulo estava para terminar os 7 dias, né, do seu voto, então alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Então, o resumo dos 3 desses versículos, né, do 27 ao 32, quando os 7 dias do voto de Paulo estavam terminando, então Paulo foi visto pelos judeus no templo. Eles começaram um grande tumulto e expulsaram o apóstolo do lugar, do templo, começaram a agredir a ele e o fizeram isso até quando chegou o comandante da guarda com os seus soldados para afastar, né, toda essa situação. Então Paulo estava no templo quando os judeus viram Paulo e reconheceram. Os judeus vindo da Ásia. Isso nós acompanhamos lá em Atos 20, né? O versículo 27 diz que quando Paulo estava no templo para terminar os 7 dias, alguns judeus vindo da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Provavelmente esses judeus, que a palavra do Senhor está dizendo que vinham da província da Ásia, são os mesmos judeus que ainda não foram convertidos, né? Porém estavam vindo para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Como a gente viu, o interesse de Paulo é que ele pudesse chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes, e o Pentecoste era a reunião de todos os judeus vindo de toda a parte do mundo. Eles vinham para se reunir em Jerusalém para festejar, né, o Pentecostes. Então esses judeus que estão vindo da Ásia provavelmente são aqueles mesmos que levantaram aquele motim quando nós lemos em Atos 20, né, que Paulo chega na Grécia e aí Paulo começa a pregar nas sinagogas e aí o pessoal se reúne, né, lá no é chamado o teatro, né, teatro. Paulo é levado para lá e toda a cidade se reuniu lá porque se levantou um grande tumulto, que a pregação de Paulo tinha esvaziado, né, os cofres dos comerciantes a respeito do templo da deusa Diana, né, que a gente leu lá no capítulo 20. Então se levantou um grande tumulto e aí Paulo ficou já por aqui. Ele disse: não, aqui já não dá mais para mim, eu vou voltar para Jerusalém. Aí saindo de lá, Paulo recruta com ele alguns discípulos, né, algumas pessoas para o ajudarem nessa caminhada, nessa viagem. Então esses mesmos judeus, ao olharem Paulo, reconheceram na hora que Paulo era aquele mesmo que estava pregando lá na Ásia, né, lá na Grécia. E eles vindo da província da Ásia para a festa de Jerusalém, lá em Jerusalém, do Pentecostes, olharam Paulo e reconheceram. Olha só, é ele que nós estávamos querendo pegar lá, é ele mesmo aqui. E aí o texto bíblico diz, continua, né, no 28, gritando os israelitas: ajudem-nos, este homem é que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou este lugar santo. Versículo 28, essa é a acusação, né? Falar a respeito da acusação contra Paulo. E que acusação é essa? É o que eles estão dizendo, que Paulo prega contra a lei, contra o templo e também introduzindo gregos no templo. Essa é a acusação dos judeus para contra Paulo. Lembrando, é que o que Paulo pregava era a salvação, que era por meio do nosso Senhor Jesus e não por meio das práticas religiosas. Então houve uma contradição
na verdade, a respeito do que foi falado, o que os judeus entendiam, né, que Paulo pregava, e o que na verdade Paulo pregava. Paulo pregava de que as práticas judaicas, isso não valia mais de nada, né, porque Jesus já tinha vindo, o Cordeiro já foi morto, o Cordeiro de Deus que salva o pecado, que tira o pecado de todo mundo, já se tinha feito presente e já tinha voltado para o Pai. Então as práticas judaicas, os sacrifícios, esses costumes, não pode comer isso, não pode comer aquilo, então tudo isso não tinha sentido mais nenhum, uma vez que Jesus já tinha vindo e já tinha se feito o Cordeiro por todos nós. Então essa era a pregação de Paulo. Paulo não era contra as práticas judaicas. O que ele era contra é que os judeus, como eu disse, queriam impor aos gentios de que isso era necessário, e Paulo dizia que isso não era necessário coisa nenhuma. As práticas judaicas, é tanto isso que Paulo era um praticante da cultura judaica, né? Da lei de Moisés, mas ele tinha a convicção de que isso já não era mais relevante, né? Se Jesus já tinha vindo. Então essa era a visão de Paulo, e a visão dos judeus é que Paulo pregava de que Paulo estava dizendo que para eles não fazerem mais, né, impondo, como se ele estivesse impondo para que os judeus não praticassem mais a cultura religiosa deles. E aí no 29, no 28 ele continua ainda dizendo, né, que Paulo introduzia, essa é a terceira acusação, que Paulo introduzia gregos. Quando a palavra do Senhor nos fala sobre, no versículo 29, essa acusação de que ele tinha introduzido gregos no templo e profanou o lugar santo, é porque eles já tinham visto anteriormente o Efésio Trófimo na cidade com Paulo. Então, olhando Paulo no templo, e antes eles já tinham visto Trófimo com Paulo, então automaticamente eles deduziram que Paulo estaria também, que Trófimo também estaria lá com Paulo dentro do templo. Então eles entenderam que Paulo tinha introduzido, né, este homem chamado Trófimo, introduzido ele dentro do templo. Lá em Atos 20 também a gente acompanha mais uma vez a história de Trófimo. Trófimo estava lá na Grécia, né, na Ásia, no templo de Diana, junto com Paulo, e é ele que Paulo traz de volta para continuar a sua terceira viagem missionária. Recruta, né, esse homem chamado Trófimo de lá. Então provavelmente eles identificaram que, por ter visto já Paulo com ele, olharam Paulo dentro do templo e imaginaram que Trófimo também estava lá. E Trófimo, não sendo judeus, já acusaram Paulo de estar profanando o templo, né, colocando homens que não fossem puros, né, porque na cultura deles, dentro do templo, né, isso segundo alguns historiadores. Segundo alguns historiadores, o templo lá em Jerusalém, eles tinham uma divisão, ou seja, os gentios, eles tinham uma parte dedicada somente para eles, depois daquele acordo, na verdade, que foi registrado por Tiago nos capítulos anteriores. Então existia uma parte que era só para os gentios, e dali para frente os gentios não poderiam mais passar. Ou seja, somente os judeus poderiam, por conta da santificação, né? E eles eram considerados impuros. Os gentios eram considerados a pior raça para os judeus. Então, dali para frente, eles não poderiam mais passar. Então, é por isso que quando eles olham Paulo dentro do templo, eles tiram Paulo de lá de fora, como diz o versículo 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, arrancando Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Exatamente por conta disso. Eles olharam Paulo lá dentro, então automaticamente eles tiraram Paulo lá de fora e fecharam as portas para que nenhum gentil pudesse entrar dentro do templo, para não profanar, né, como diz a acusação dos judeus contra Paulo, para não profanar contra o templo.
E aí o versículo 29 ele diz: os judeus, por terem visto, né, Trófimo com Paulo, ver Paulo no templo, deduziram então que ele estaria lá também. Os versículos 30 e 31 e 32 diz assim: a cidade ficou agitada e pegaram Paulo, então tentaram matar a Paulo de tanta pancada. Foi quando os soldados chegaram, né, e para acabar com todo aquele tumulto, fecharam as portas do templo. E aí, na intenção de matar, como diz o versículo 31 e 32, tentaram matar a Paulo. Então, chegando a notícia ao comandante da tropa romana de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto, ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Para finalizar, quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Então, quem salvou a vida de Paulo aqui nesse momento de Paulo estar sofrendo, né, foi, entre aspas, foi o próprio os romanos, né, a tropa romana. E isso, queridos, acontece para que a gente possa se lembrar das profecias que foram ditas antes de Paulo chegar lá em Jerusalém. Antes de Paulo chegar, já tinham dois profetas. Ágabo já tinha avisado Paulo, e os irmãos, né, os profetas lá na cidade Atos. Cadê? Vamos voltar aqui só mais um pouquinho antes de finalizar. Vamos voltar só mais um pouquinho aqui os capítulos, né? Cadê? Paulo chega em Jerusalém. Mais um pouquinho para trás. Aqui. O versículo 12. Quando ouvimos isso, nós... Aqui o povo, aqui a profecia de Ágabo, Atos versículo 10, a profecia de Ágabo. E voltando mais um pouquinho, aqui a gente vê... cadê? Seguimos para Chipre. Ali, o versículo 4. Encontramos os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Ele, pelo Espírito, recomendavam que Paulo não fosse para Jerusalém. Isso, depois de avistarem Chipre, seguimos para o rumo do sul, navegamos para a Cia e desembarcamos em Tiro. Lá em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Então, lá em Tiro, Paulo se reúne com os discípulos lá de Tiro, e lá o Espírito revelou para eles que o que iria acontecer com Paulo, e o conselho dos discípulos lá de Tiro é que Paulo não fosse para Jerusalém. Aí a gente desce mais um pouquinho, a gente vê a profecia de Ágabo, né? Que Ágabo pega a parte da cintura, né? O cinturão de Paulo, amarra a sua mão, amarra o seu pé e diz: isso vai acontecer com o dono deste cinto. Então é exatamente o que está acontecendo com Paulo. Paulo mal chega em Jerusalém, os judeus já olharam para ele, já começaram a espancar, tiraram Paulo de dentro do templo e começaram a espancar Paulo do lado de fora. A intenção deles era matar Paulo, como diz o versículo 31. Tentando matá-lo, então chegaram a notícia até a tropa romana. Naquele tempo, os romanos, a tropa romana, qualquer que fosse o motim levantado nas cidades, então o Império Romano já identificava que os judeus queriam levantar uma forma de protesto, né, um motim, e automaticamente eles abafavam toda a situação para dispersar. O papel da polícia, né, nos dias de hoje é dispersar toda a multidão para que nenhum motim pudesse ser levantado. Então, chegando lá no momento da briga, né, no momento da confusão toda, os soldados chegaram com todo mundo. Então, eles vendo a tropa romana chegando, logo eles pararam de bater em Paulo, né? Pararam de espancar a Paulo. Queridos, o que a gente aprende? Quais são as aplicações, né? Para esses versículos, né? Do 27 ao 32.
As profecias que Paulo recebeu, todas elas se cumpriram. Veja que os profetas que profetizaram sobre a vida de Paulo e o que iria acontecer, elas aconteceram. E é isso que nós devemos aprender, é que muitos profetas por aí afora se espalharam, né? E existem muitas falsas profecias que são lançadas por homens e por mulheres. E aqui a gente vê que as profecias que foram faladas sobre Paulo, todas elas se cumpriram. Então, para que a gente possa identificar um verdadeiro profeta, nós nunca devemos, aqui é um conselho pessoal, né? Se alguém tem uma profecia sobre a sua vida, sobre alguma revelação da parte de Deus, a gente nunca deve desprezar, né? Vamos dizer assim, desacreditar. O que a gente deve, o conselho aqui que a gente dá é que a gente sempre possa, amém, recebeu? Amém, queridos, que Deus abençoe. E aí vamos esperar para saber se acontece ou não, porque se for da parte de Deus, queridos, nenhuma profecia não pode se cumprir. Se for da parte de Deus, ela vai se cumprir. A gente viu o que aconteceu com Paulo. Mas se não for da parte de Deus, se for da parte do homem, essa profecia ela não irá acontecer. Então, vamos receber? Vamos. Mas vamos acreditar só se acontecer. Se acontecer, a gente acredita que foi da parte de Deus. Se não acontecer, aí você já sabe que é da parte do homem. Amém, queridos? Então esse é o nosso leitura diária dessa sexta-feira. São agora 8 horas e 55 minutos. A gente se despede da programação dessa sexta-feira. Quero desejar para todos um bom final de semana, para todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja nesse final de semana. Lembrando que hoje é dia de culto, né? Então você, cidade operária e toda a região aqui adjacente, desejou no coração de visitar a nossa congregação, vamos lá, que a partir das 19h30 nós estaremos lá na Igreja Apostólica Missionária Amiel. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Segunda-feira a gente volta com muito mais Novo Dia. Hoje o pastor Samuel Gomes não estará aqui conosco, então você fica com a nossa programação local e a partir das 14 horas Bispo Jonas trazendo o Boa Tarde, Super Tarde. Bom dia para todos, bom final de semana e até segunda-feira, se assim o seu Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente!